Glória a Deus. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Só metade da igreja parece estar feliz. Quantos estão felizes com Jesus? Tá, Jesus maravilhoso. Irmãos, uma noite de celebração ao nosso Deus. E nessa noite eu quero meditar na palavra de Deus com vocês sobre o tema o perigo do auto-engano. Eu quero dar título a essa palavra, o perigo do auto-engano. O que é isso, pastor? O perigo de nós estarmos enganados a respeito de nós mesmos. Paulo vai escrever a 2 Coríntios capítulo 10, que o Senhor não aprova aquele que a si mesmo se louva, ou seja, aquele que a si mesmo se aprova. Deus não reconhece essa pessoa. E hoje, pela misericórdia de Deus, vamos estudar sobre esse perigo de nós estarmos enganados a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida, a respeito de quem nós somos. Porque quando se fala de Santa Ceia, a primeira palavra que vem em nossos corações é autoexame. Paulo, ao escrever 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele vai falar a respeito da ceia do Senhor. Em um desses versos ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. Paulo está dizendo, você precisa examinar a si mesmo, e após examinar a si mesmo, comer do pão. Ou seja, Paulo nos ensina que nós só estamos aptos para ceiar, comer do pão e beber do cálice do Senhor após o autoexame. E o que é isso, pastor? O autoexame. Tem gente que pensa que o autoexame é assim: hoje é domingo, dia de Santa Ceia, acordei cedo, não falei palavrão, não pequei hora nenhuma, não assisti nada irreverente, fiquei certinho porque hoje é o dia da ceia, e agora eu pus a minha melhor roupa, fiz a minha maquiagem, passei o meu melhor perfume e eu vou para a igreja, porque, aliás, o que passou há 30 dias atrás não importa, o negócio é hoje. O autoexame, quando a gente fala no momento da ceia, ele é muito pequeno, perto de uma vida, ou de 30 dias atrás que você ceiou a última vez. O que é o autoexame? Não é você olhar se você pecou na última semana ou nas últimas 24 horas. O autoexame está relacionado à vida que você tem levado para com Deus nos últimos 30 dias que você ceiou. O autoexame é quando nós analisamos realmente a nossa vida e como ela está. E a propósito, nós somos muito bons para analisar a vida dos outros. Gostamos de olhar para a vida dos outros, falamos da vida dos outros, criticamos a vida dos outros, olhamos para os pecados dos outros e esquecemos de analisar e de olhar a nossa própria vida. E quando se fala desse perigo de estarmos enganados a respeito de nós mesmos, você só vai conseguir detectar se você está enganado a respeito de si mesmo pela palavra de Deus. Quando a gente pensa sobre ser enganado, eu posso talvez perguntar a você: você já foi enganado? Alguém já te enganou? Alguém já falou um negócio com você e não cumpriu e você se sentiu ali naquele momento enganado, foi traspasseado, ou uma pessoa que fingiu ser algo com você e não foi, uma pessoa que disse que ia fazer algo e não foi, e a gente se sente enganado, a gente se sente mal demais.
e dá um sentimento de revolta no nosso coração, vontade de matar a pessoa que enganou a gente se sente como um bobo, um panaca, né? E muitas das vezes esse sentimento está dentro de nós. E meditando sobre ser enganado pelas pessoas e estar enganado com a nossa própria vida, qual que é mais perigoso? Você ser enganado por alguém, ou você estar enganado por si mesmo, ou ser enganado por si mesmo? E dentro da palavra de Deus, nós vemos algumas pessoas, analisamos para alguns textos bíblicos, que essas pessoas estavam enganadas a respeito de si mesmas. Elas achavam que elas eram aprovadas e não eram. Eu tenho uma pessoa que disse, um conhecido, que disse assim: se eu sair do meu trabalho, eu não sei o que vai ser do meu patrão. O patrão resolveu mandar alguém embora, mandou a pessoa. E ela estava achando que ela era a melhor funcionária, o melhor funcionário, e o patrão decidiu mandar alguém embora, ela que rodou, porque ela estava enganada a respeito de si mesma. Ela batia no peito e dizia: sem a minha presença nessa empresa, essa empresa não anda, essa empresa não prospera, essa empresa não cresce. E quando o patrão resolveu mandar alguém embora, mandou essa pessoa. Isso é muito sério, porque ela estava enganada a respeito de si mesma. Ela se achava melhor funcionária e o patrão achava ela pior. Olha que sério, irmãos. Talvez você, como marido, se acha o melhor marido e a sua esposa não acha isso de você. Talvez você, esposa, se acha tal, a melhor esposa do universo, e o seu marido olha para você e fala assim: isso aí não é tudo. Você está enganado a respeito de si mesmo. E quem sabe você pensa ser a melhor ovelha e o seu pastor acha que você não é. E quem sabe você acha que o pastor acha que ele é o melhor pastor também, e você não acha que eu sou. Eu posso estar enganado também a respeito da minha vida, sim ou não? E muitas das vezes nós estamos enganados de nós mesmos, porque não analisamos a palavra de Deus. E esse autoexame, como eu disse, no momento da ceia, 5 minutos para cear, é muito pequeno, para a gente olhar para dentro de nós. E a gente acha que a gente é o melhor filho, e não é. A gente acha que a gente é o melhor funcionário, e não é. A gente acha que a gente é a melhor mãe, e não é. A gente acha que a gente é o melhor pai, e não é. E eu acho que eu sou o melhor pastor, e não sou. Você acha que você é a melhor ovelha, e não é. Você está enganado a respeito de si mesmo. E nós, pela palavra de Deus, precisamos analisar friamente para poder meditar. E o primeiro texto que eu quero meditar a respeito de pessoas que estavam enganadas a respeito de si mesmas é Mateus. Eu quero dar essa introdução aqui em alguns textos da palavra de Deus, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Mateus 7, verso 21. E talvez você está enganado a respeito da sua vida cristã. E você acha que você é o servo de Deus, como Elias naquele dia, só ficou eu. Aí Deus falou para Elias assim: calma, Elias, ainda tem 7.000. Você está achando que você é o único, e não é o único não, calma. Olha Mateus 7, 21, se você tem a Bíblia, acompanhe comigo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás. Então vamos lá. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que está na igreja cantando, nem todo aquele que está na igreja ceiando, nem todo aquele que faz parte do hall de membros da igreja, aquele que congrega, aquele que está ativamente participante das obras da igreja, nem todo aquele que diz o nome de Deus, ou seja, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Primeiro ponto: nem todos que estão na igreja são aprovados por Deus. E nem todos que clamam o nome de Deus irão ser salvos.
Segundo ponto, nem todos aqueles que fazem milagres em nome de Deus são de Deus. Nem todos aqueles que expulsam demônios, nem todos aqueles que profetizam, nem todos aqueles que pregam, nem todos aqueles que anunciam o reino de Deus são de Deus. Diz o texto: mas nós, Senhor, não expulsamos demônios, não falamos em línguas estranhas, não manifestamos os sinais do reino de Deus na vida das pessoas? Sim, vocês fizeram, mas eu não os conheço. Essas pessoas estavam equivocadas a respeito do cristianismo que elas estavam vivendo. E isso é muito sério, irmãos, porque talvez eu estou aqui pregando e estou desaprovado por Deus. Paulo vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo, eu subjugo a minha carne, para que pregando a vocês, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: eu tomo um cuidado muito grande comigo, porque eu prego o evangelho, e se eu não subjugar a minha carne, o meu corpo, é perigoso de vocês serem aprovados e eu não. Nem todos aqueles que estão pregando, estão cantando, estão falando em nome de Deus, estão na televisão aí, são aprovados por Deus. Naquele grande dia, muitos irão olhar e diante de Deus vão achar assim: Senhor, mas nós fizemos tudo. Porque dá uma sensação que ao ser usado por Deus, Deus é conosco. Mas você sabia que a Bíblia diz que a vocação e o dom é irrevogável? Deus deu o dom, Ele não vai tirar. E isso é muito sério, irmãos, porque muitas pessoas usam os dons e ainda estão no pecado. Eu conheço a história de um pastor que pregava no pecado, ele estava no adultério, e ele pregava e Deus sarava, ele pregava, Deus salvava pessoas, ele pregava e Deus, ele movia através da vida daquele pastor. E um dia ele orou a Deus e falou: Deus, eu quero ser envergonhado pelo Senhor, eu quero ser envergonhado pelo Senhor, porque eu não suporto mais essa vida de pecado, e só através de uma vergonha. Levanta alguém e fala comigo, expõe o meu pecado. E ele foi naquele culto, naquele dia, esperando Deus usar alguém para falar com ele, envergonhar a vida dele, e nada aconteceu. Aquele pastor foi indignado para casa, ele pregou, e mais vidas vieram a Jesus. E quando aquele pastor voltou para casa, ele foi orar ao Senhor. Ele assim dobrou o joelho no seu quarto, e assim ele sentiu um calor muito forte nas suas costas. E ele falou assim: Deus, eu pedi ao Senhor para que me envergonhasse, para que eu viesse a sair da vida de pecado, e você não usou ninguém naquela igreja, muito pelo contrário, me usou de uma forma tão grande, que as pessoas se renderam ao evangelho. E ele sentiu esse calor dentro do quarto, e ele perguntou para Deus: Deus, o que é esse calor dentro do meu quarto? Aí ele disse: é o anjo do Senhor, que está com a espada desembainhada, te esperando para o dia do juízo. Irmãos, quando nós olhamos para essa história, a gente vê que talvez a vergonha de muitos não será aqui na terra, mas naquele grande dia, diante de Deus, falar assim: mas eu era crente, mas eu era cristão, eu tomei santa ceia, meu pastor era o pastor Marcel, mas eu estava lá na igreja batista, eu era um bom membro, eu era uma pessoa de caráter, eu era uma pessoa boa. Apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Quem sabe, irmãos, você tem baseado o seu cristianismo, a sua fé, a sua caminhada com Deus, somente de estar aqui, rotina em rotina, terça célula, quinta culto, domingo de manhã, domingo à noite, mas você não conhece a Deus. Meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar: se você é um salvo em Jesus Cristo, o maior prazer da sua alma é conhecer a Deus. Como Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O texto aqui, Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essas pessoas estavam na igreja, faziam milagres, profetizavam, falavam em línguas, mas nunca conheceram a Jesus. Cuidado, esse tipo de pessoa pode estar no nosso meio hoje, e ela está equivocada a respeito da sua vida. Ela está enganada a respeito da sua vida. Outro texto que eu quero abrir com vocês é Lucas 12. Abra comigo. Vocês estão aí, gente? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Lucas 12, 15.
Lucas 12:15 diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele... E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Verso 20: mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmos, e não é rico para com Deus. Irmãos, essa parábola, Jesus reprovando a avareza, ele conta essa parábola dizendo que um homem rico, o campo dele produziu muito, com muita abundância, e ele pensou consigo mesmo: eu vou derrubar os meus celeiros, porque o que eu vou colher não vai caber nos celeiros que eu tenho, e eu vou construir celeiros maiores, para guardar toda a colheita dentro desses celeiros. E eu naquele dia vou dizer assim: alma, descansa, fica tranquila, fique em paz, porque agora você tem um bom depósito, então você está de boa. E naquela noite o Senhor chama esse homem de louco, dizendo assim: louco, nesta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem ajuntado, para quem será? Esse homem estava enganado a respeito da vida aqui na terra, irmãos. Esse homem estava enganado a respeito da sua própria vida, porque ele ajuntou tesouros na terra, ele ajuntou bens na terra, ele ajuntou riquezas na terra, e ele estava enganado e achando que aquilo ali produziria para ele alegria, tranquilidade e paz. Mas se dinheiro, irmãos, produzisse alegria, paz e tranquilidade, nenhum rico suicidava. Sabe por quê? Paz verdadeira só em Cristo Jesus. Ele vai dizer: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Irmãos, o Senhor promete uma paz para mim e para você, que ninguém nessa terra pode possuir. E esse homem estava equivocado a respeito da sua vida. Ele disse assim: vida, pode ficar tranquilo agora, alma, pode ficar em paz, você está com dinheiro no bolso, você está com dinheiro para comprar tudo que você quer, agora você tem em abundância. Muitas pessoas, irmãos, analisavam aquele rico e olhavam para ele dizendo assim: esse cara tem a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque para um judeu, ser rico era sinônimo de bênção, e sofrer enfermidade, passar aperto e dificuldade é sinônimo de pecado. Você quer ver um exemplo? Você lembra quando aquele menino estava doente lá, e os discípulos vêm para Jesus e falam assim: Jesus, quem pecou para que esse nascesse assim? Aí Jesus fala: ninguém pecou, mas ele está desse jeito para que se manifestem neles as obras de Deus. Para um judeu, eles pensavam que se você está com uma enfermidade, está com problemas financeiros, é um pecado na sua vida, é algo que você está carregando, que você está pagando algo. E o sinônimo de riqueza era o quê? A bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. E esse homem estava achando assim: eu sou aprovado por Deus. Quem sabe você acha que pelo fato de ser abençoado por Deus, não te faltar nada, Deus está aprovando a sua vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, de você ser bem sucedido na sua vida financeira e você ser bem sucedido na vida espiritual. Existe uma diferença muito grande. Tem muitas pessoas que são muito bem sucedidas na vida financeira, mas fracassadas na vida espiritual. Tem gente que são fracassadas na vida espiritual e estão tão bem, que você olha e fala assim: meu Deus, essa pessoa aí tem Deus na vida dela, porque ela está abençoada. Mas, irmãos, este homem nos mostra que ele estava equivocado a respeito da sua vida.
Ele ajuntou e disse: eu tenho os bens, eu tenho tudo, e agora pode descansar. E diz a Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor iria chamar ele. E essa noite, irmãos, se Deus te chamar, pergunta para o irmão que está do seu lado assim: e se Deus te chamar hoje? Fala o português claro. E se você morrer hoje? O que você guardou, o que você juntou, o que você adquiriu, vai ser para quem? Para quem está reservado? Você guardou isso para quem? Não se equivoque a respeito da sua vida financeira. Não se equivoque a respeito que as coisas estão acontecendo financeiramente na sua vida. Está tudo dando certo. A bênção de Deus está sobre você, e você imagina que Deus está te aprovando. Tem pessoas que Deus não aprova elas, mas elas são ricas, são abençoadas financeiramente. Não confunda essas coisas. E sinônimo de pobreza não é dizer que você está amaldiçoado, não, irmãos. Amém? Glória, você pode adorar o Senhor por isso? Porque tem gente que acha que assim, eu estou passando essa situação, Deus está me punindo. Não, Deus está só ajustando o seu coração, a sua vida, posicionando você, para que você viva coisas grandes na presença dEle, em nome de Jesus. Outro texto, Tiago 4,17. Às vezes nós estamos enganados. A respeito da nossa vida, Tiago 4,17, e a gente bate no peito e fala assim: Deus está me aprovando, porque eu sou um crente assíduo, eu sou um crente de carteirinha, eu estou frequentemente nas reuniões, eu estou presente. Olha o que diz o texto, Tiago 4,17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabia que você peca contra Deus pelo fato de poder fazer o bem e não fazer? Quando você pode fazer o bem e não faz, você peca. Agora eu preciso apertar vocês, amém? É pecado não vir ao culto. Se você não sabia, fica sabendo hoje. É pecado quando você deixa de estar na congregação. É pecado quando você deixa de vir à congregação para ir em outro lugar, bater perna, fazer o que não deve, falar da vida dos outros. Isso é pecado. Pastor, então você está falando que nunca mais eu posso deixar de vir à igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você tem um Senhor, que Ele te comprou, o seu maior compromisso precisa ser com Ele. E quantos de nós estamos deixando a congregação? Hebreus 10:25, não deixar de congregar, como é costume de alguns. E a gente, irmãos, troca culto hoje por qualquer coisa. A gente troca culto para algo mais banal dessa terra. Irmão, seu primeiro compromisso é com Deus. Seu primeiro compromisso precisa ser Deus. O seu primeiro compromisso precisa ser o Senhor. E depois com a congregação local na qual você está congregando. Irmãos, eu e você precisamos ter esse entendimento. Se você não está com a vida no altar de Deus, conserta o seu coração, posicione o seu coração no Senhor. Deus quer ajustar você nisso. E se você está, meu querido, minha querida, infelizmente, deixando de estar na congregação, deixando de estar na presença de Deus, para estar em outro lugar, eu tenho uma má notícia para te dar: você está no pecado. Outro ponto: quando tem oração na igreja, você não está para bater perna, você está também no pecado. Vocês podem até me jogar pedra depois, crucificar, não tem problema, mas eu preciso falar.
Nós não estamos em guerra, irmão. A nossa guerra aqui que nós estamos vivendo é espiritual, amém? Não é contra o homem, não é contra pessoas, não é contra ninguém, é guerra espiritual. Amém ou não amém? Aí os irmãos estão na frente da batalha e o cara está assistindo Netflix. Não, porque hoje eu tenho um compromisso maior. Se o seu maior compromisso não for a oração, irmão, aonde vai ser o seu compromisso? Os irmãos estão na frente da batalha, guerreando todos os dias. E muitos de nós estamos negligenciando esse tempo de oração para não fazer nada. O Julinho está chegando agora, falou comigo hoje: pastor, nossa igreja tem muita gente para pouca gente na oração. Eu falei: concordo com você. Cadê os irmãos na oração? 45 minutos num dia vai te matar? Porque eu tenho que, o meu horário da oração é o horário que eu marquei minha unha, eu marquei meu cabelo, então eu tenho outras prioridades. Eu não estou falando que você não deve arrumar não, tá, irmão? Eu estou falando que você tem que ter um princípio com Deus e caminhar com Deus em verdade. E muitos de nós estamos negligenciando. Aí a luta bate lá na porta da sua casa, o problema bate lá. Eu só tenho uma resposta para te dar: falta de oração. O pastor Emes colocou esses dias no status. Estou bravo não, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. O pastor Emes colocou no status esse dia: você que deixou de ir no culto para ir no show do Fernandinho, quando o problema chegar na porta da sua casa, você vai lá no Fernandinho e pede oração para ele. O cara não ora nem um dia. Tem oração de manhã, ele não vem. Tem oração de noite, ele não vem. Tem oração 24 horas, não vem. Aí a luta chega: pastor, me ajuda em oração. Irmão, mas você não ora. E a pessoa está enganada a respeito de si mesmo. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Quando eu deixo de ajudar alguém, eu estou pecando. Eu estou pecando por não viver a palavra de Deus. Eu estou pecando quando eu deixo de pregar a palavra de Deus. Eu estou pecando quando eu deixo de amar o meu próximo. Eu estou pecando quando eu posso fazer algo e não estou fazendo. Irmãos, nós como igreja de Deus precisamos vigiar, porque infelizmente nós estamos achando que estamos sendo aprovados por Deus, e essa palavra eu estou incluindo a minha pessoa, amém? Talvez eu estou achando que eu estou aprovado e não estou. Talvez você se ache um super cristão, aprovado, né? É um cara top, abençoado, e está desaprovado por Deus. E tem uma igreja que ao meditar sobre ela mexeu muito comigo. Apocalipse capítulo 3. A igreja de Laodiceia. Essa igreja estava com uma visão equivocada a respeito dela. E eu quero meditar com você. Apocalipse 3, 14. Eu dei a introdução, agora eu começo aqui a pregar. Pode ficar tranquilo que antes das 10 nós vamos embora. Apocalipse 3, 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio, e nem quem dera fosses frio ou quente. Primeiro texto aqui, a igreja de Laodiceia. Deus tem um questionamento para com essa igreja. Deus tem algo a falar contra essa igreja. Ele começa dizendo: eu conheço as suas obras. Isso quer dizer que a igreja tinha obras. Aí ele vai dizer que nem és frio, nem quente. Mas a igreja estava num estado de mornidão espiritual. O que é o frio, pastor? Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A pessoa fica fria, gelada. Ela não gosta mais da igreja, ela não gosta mais dos cultos, ela não ama mais a palavra, ela não quer mais ter comunhão com Deus. Ela ficou fria, está fria.
E o que é o quente, pastor? Lucas 24, 32. Enquanto os discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus falou com eles no caminho, eles não sabiam quem era Jesus. Eles estão caminhando e quando Jesus chega dentro de casa, parte o pão, revela a eles que era o próprio Cristo ressurreto. Jesus desaparece diante deles e eles viram para o outro e falam assim: mas no nosso coração, enquanto ele falava a respeito das coisas da lei e dos profetas, o nosso coração queimava. O que é o quente? Aquele que queima pela vontade de Deus, aquele que queima pela palavra de Deus. Tem o cristão frio, ele já se declarou: eu não quero mais nada com Deus. Quem é o cristão quente? É o fervoroso no Espírito, aquele que está todos os dias mantendo a chama do Espírito acesa, em oração, em comunhão, em intimidade, no temor, andando com Deus, preservando a palavra, obedecendo a palavra. Esse é o crente quente. E quem é o morno? Aquele que gosta da palavra, mas não vive, aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Então ele está no meio termo, porque ele é gelado, mas ele gosta. Ele é gelado, mas ele aparentemente tem um fervor, e ele fica sempre morno. E o estado daquele que é morno, diz a palavra que Deus vomita. Olha o verso 16. Assim, porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus está dizendo que aquele que se declara morno, Deus vomita. Irmãos, aquele que está se declarando, ou na verdade está sendo morno na fé, ele está equivocado, porque ele acha que ele é e não é. Ele está no alto engano, porque ele está achando que ele está sendo aprovado por Deus e não está. Ele aparentemente está equivocado pelo fato de estar indo à congregação, está ouvindo a palavra, está ali frequentando as reuniões. Isso aparentemente demonstra que esse homem está aprovado, mas não, ele é morno, e o morno Deus vomita. Olha o verso 17. O verso 17 mostra por que ele é morno. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que interessante essa igreja. Ela estava auto-enganada, ela estava enganando a si mesma, porque essa igreja ela tinha uma estrutura, irmãos. Talvez essa igreja tinha um terreno como a gente tem, talvez essa igreja tinha uma estrutura como a gente tem. Essa igreja talvez tinha ar-condicionado para o tempo do calor, tinha uma estrutura de cozinha boa, banheiros bons, estrutura de salinha de crianças. E essa igreja batia no peito e dizia assim: nós somos ricos, nós temos tudo. A gente até busca os irmãos em casa, quem não tem condição, vai de Kombi, busca eles. Essa igreja batia no peito e dizia assim: nós somos aprovados por Deus, porque somos ricos. Vocês lembram do homem que eu disse lá atrás, que estava achando que era aprovado por Deus, naquela noite ele iria morrer? Sabe o que eu entendo pela palavra de Deus, irmãos? Muitos estão olhando a sua vida cristã como essa igreja. Eles acham que são aprovados e não são, pois eles estão batendo no peito e dizendo assim: não me falta nada, Deus é comigo. Eu sou abençoado demais por Deus, Deus tem me abençoado demais. Eu nunca vivi um tempo de tanta bênção na minha vida. Essa igreja era rica, abastada e não precisava de coisa alguma. Irmãos, e quantas das vezes você não precisa de nada, não precisa de coisa alguma financeiramente, está rico, está abastado, ou seja, aquele que tem mais do que precisa. A
A pessoa que tem tudo o que desejou e ela está autoconfiante, dizendo assim: Deus está me aprovando, Deus é comigo pelo fato das coisas estarem acontecendo na minha vida. Irmãos, guarde isso que eu vou te falar. Não é porque você não está tendo luta que Deus está te aprovando, não. Não é porque as coisas estão acontecendo na sua vida que Deus está te aprovando, não. Não é porque você recebeu uma bênção de Deus é que Deus está te aprovando, não. Cuidado. O auto-engano é muito perigoso. Talvez você olhe para dentro do seu coração e fale assim: Deus é comigo, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Aí Deus olha para aquela igreja assim e diz: mas vocês não sabem que vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são infelizes, vocês são cegos e vocês são luz. Aquela igreja, ela batia no peito e entendia que Deus aprovava ela, mas ela não era aprovada por Deus. O perigo do auto-engano na nossa vida é muito grande, da gente olhar e achar que Deus está nos aprovando e não está, de achar que Deus está aplaudindo as nossas atitudes e não está. O fato das bênçãos estarem acontecendo na sua vida, você achar que Deus é com você e não é. Aí essa igreja entendia, irmão Josimar, que ela possuía tudo e não precisava de nada, e ela batia no peito e dizia: graças a Deus, porque eu sou rico, eu tenho tudo de bom, eu tenho do melhor, eu não preciso de nada. E Deus olhava para aquela igreja e dizia assim: você é pobre, miserável, cega, nu, você não tem nem vestido. Quem sabe você não está enganado a respeito da sua vida cristã? Quem sabe eu não estou enganado a respeito da minha vida cristã? Quem sabe nós não estamos enganados a respeito da nossa vida com Deus? E Deus dos altos céus olha para você e está desaprovando a sua conduta, está desaprovando as suas atitudes, está desaprovando quem você é e o que você faz. Cuidado, irmãos, para que você não bata no peito e venha achar assim que Deus é comigo, que Deus está me aprovando, que Deus tem me abençoado, e no fundo, Ele está te reprovando. Agora olha o conselho de Deus no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Primeiro ponto, olha só, a igreja batia no peito e dizia assim: nós somos ricos e somos abastados, não precisamos de nada. Aí Deus está falando assim: eu quero que vocês comprem de mim ouro refinado. O que é esse ouro refinado? Riquezas espirituais. Aquela igreja, ela possuía riqueza financeira, mas não possuía riquezas espirituais. O culto daquela igreja era morno. O culto daquela igreja era frio. O culto daquela igreja era sem vida. Não tinha pregação da palavra. Não tinha alma se rendendo. Não tinha vida do Espírito Santo no coração daqueles irmãos. E Deus estava dizendo assim: compre para vocês ouro refinado de mim. Vocês têm o ouro da terra, mas o ouro do céu vocês ainda não têm. Aquela igreja possuía tudo que na terra uma igreja boa, estruturada precisava ter, mas ela não tinha as riquezas espirituais da parte de Deus. Não havia cura naquela igreja, não havia salvação naquela igreja, não havia famílias quebrantadas, não havia pessoas se rendendo ao evangelho naquela igreja, não havia nada naquela igreja, porque aquela igreja era pobre espiritualmente. A vida de oração daqueles irmãos era uma vida frouxa, medíocre, que falava 10 palavras com Deus e parava a oração.
E Deus está dizendo assim: eu convido vocês a comprar ouro da minha parte, riquezas espirituais. Olha o segundo conselho que Deus dá: vestiduras brancas para te vestires. Aquela igreja, ela possuía algo na terra, e Deus olhava para aquela igreja e falava assim: igreja, vocês estão sem vestiduras. E vestidura na Bíblia aponta para a santidade. E Deus está falando assim: compre vestiduras brancas. Sabe por quê? Que até o nível de santidade de vocês está baixo. Até o nível de temor de vocês acabou. E eu estou dando um conselho a vocês: que vocês comprem vestiduras brancas, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Deus está falando: compre ouro fino, ouro refinado, riquezas espirituais. Deus está falando: compra vestes brancas, para vestir a vergonha de vocês, a nudez de vocês. E Deus fala o último: e compra colírio para os seus olhos. Sabe por quê que a igreja estava precisando de colírio? Porque ela estava enxergando embaçado. Você já fez o teste de visão e pingou aquele negócio na sua vista, que a vista ficou o tamanho da bola do olho do gato, e você sai meio doidão e não enxerga nada? Quem já fez isso aí? Já fez? Aí você chega umas 4 pessoas, tem hora? O colírio dilata a pupila dos olhos, né? E para fazer o exame que você precisa fazer. Deus está falando assim: ó, vocês estão enxergando mal, compra colírio para os olhos, porque vocês têm uma visão errada de quem vocês são. Deus está dizendo que aquela igreja olhava para ela e falava assim: nós somos aprovados. E Deus olhava dos altos céus e falava assim: vocês não são aprovados não. E eu não estou falando de igreja não, estou falando de pessoa, tá? Igreja é cada um por si. Quando eu falo assim, cada um analisa a sua vida no interior do seu coração, como igreja você tem sido. E talvez você olhe para dentro de si e está batendo no peito e está dizendo assim: Deus está me aprovando, e não está nada. E Deus está falando assim: compre ouro refinado, compre colírio para os olhos e vestes brancas para vestir vocês. O convite de Deus para a Igreja Batista Reviver: cuidado com o alto engano. E Deus está falando assim: compre riquezas espirituais. Vai atrás dessas riquezas espirituais. Vai atrás daquilo que só Deus pode dar. Vai buscar aquilo que só Deus faz. Você lembra de Pedro e João? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é riquezas espirituais. Você lembra de Pedro pregando seu primeiro sermão? Quando ele prega um sermão duro, pior do que esse que eu estou pregando aqui, e ele diz: arrependei-vos. Quantas pessoas se rendem? 3.000, depois 5.000. Sabe por quê? Riquezas espirituais. Compre, igreja, riquezas espirituais. Deus está dizendo: troque as suas vestes, coloque vestes brancas da parte de Deus na sua vida. E o último: pinga colírio nos seus olhos, porque você está enxergando tudo embaçado. Você está com alto o engano na sua alma. Só que o texto continua. Olha o verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Fala para o irmão que está do seu lado: você é amado de Deus. O Senhor deu uma carcada na igreja e agora fala assim: mas eu amo vocês. E pegou o chicote e bateu nas costas dos irmãos, do pastor daquela igreja. Igual aqui nessa noite tem gente que está até contorcendo, as caras ficam até emburradas. Mas o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se Deus está te corrigindo, se Deus está me corrigindo, é porque nós somos amados do Senhor.
Aleluia, você é amado de Deus, meu querido, você é amada de Deus, minha querida. Quando Deus nos chama para a correção, é sinal que Ele está nos mostrando o seu amor para conosco. Deus nos corrige para sermos melhores, Deus nos corrige para sermos aprovados, Deus nos corrige para que possamos ser melhores em sua presença. Se sinta amado por Deus, se sinta amado por esse amor, se sinta amado por esse grande amor. E eu estou aqui te dizendo, a base da disciplina de Deus é o amor. Ele disciplina os seus filhos, Ele corrige os seus filhos, Ele chama os seus filhos para um particular, mas Ele também diz: filhos, eu te amo. E às vezes a gente tem que pegar firme com os filhos, né? E às vezes a gente dá uma apertada e depois o coração dá uma mexida. Aí você vai lá no filho e fala assim: o papai só deu esse couro no você porque o papai te ama. Por que você me bateu? Eu estou te batendo porque eu te amo. Olha que loucura, irmãos. Você bate porque ama? O Senhor nos disciplina porque nos ama. O Senhor nos corrige porque nos ama. E sabe por que Ele nos disciplina? Porque Ele não quer nos perder. E sabe por que Ele nos chama e nos corrige, nos posiciona, nos reposiciona? Para que você não fique enganado o resto da vida e chegue naquele grande dia e fala assim: eu sou aprovado, e não é. Deus está chamando a gente para uma correção. Aí o texto continua, tem mais. Olha, verso 20. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que eu acho mais doído nesse texto, irmãos, é que a igreja estava enganada a respeito de si mesmo, mas o dono da igreja estava do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta. Que a gente usa esse texto para falar para aquele novo convertido, né? Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus está falando isso para você. Aí aquele novo convertido fala assim: mas Jesus está na porta do meu coração, que coisa maravilhosa. Mas o triste é que ele estava do lado de fora de uma igreja. Imagina só, Deus do lado de fora da congregação, pedindo para entrar. Eu te pergunto, aquela igreja tinha pregação da palavra? Sim ou não? Sim. Aquela igreja tinha louvor? Sim. Aquela igreja tinha apelo para novo convertido? Sim, tinha tudo que uma igreja normal tinha, mas não tinha Jesus. Jesus estava do lado de fora. Jesus não era o centro da adoração daqueles irmãos. Jesus não estava no centro dos louvores, Jesus não estava no centro da palavra, Jesus não era o centro da vida daquela igreja. Por isso ele estava do lado de fora, e ele estava dizendo assim: igreja, eu só quero pedir uma coisa, eu quero entrar. Por que eu quero entrar? Porque eu não suporto mais ver vocês falarem meu nome e eu não estando presente. Vocês estão cultuando em meu nome e eu não estou. Vocês estão dando oferta e eu não estou. Vocês estão cantando e eu não estou. Vocês estão pregando, eu não estou. Eu estou do lado de fora, mas eu quero entrar. Quem sabe a sua vida cristã tem se tornado como esse versículo. Você está cantando, está pregando, está adorando, está no culto, está na célula, está na escola dominical, está até aprendendo alguma coisa, mas Jesus está do lado de fora da sua vida. Nas suas decisões, no seu dia a dia, Jesus está do lado de fora. Só que Ele pede para entrar. E o primeiro informação que aparece no entrar, Ele vai sentar à mesa. Ele vai se assentar à mesa e Ele vai cear. Ei, irmãos, o primeiro convidado aqui nessa noite tem que ser Jesus. Amém ou não amém? O primeiro convidado da ceia, ele quer entrar para ceiar conosco. Agora imagina aquela igreja fazendo santa ceia sem Jesus, sem a presença de Deus.
sem a unção de Deus, sem a graça de Deus, sem a vida de Deus. Jesus Cristo pede: deixa eu entrar, porque eu vou entrar, vou ceiar com você e você comigo. Quem sabe você tem sido um cristão que está no alto engano, e Deus está te convidando a permitir Jesus voltar ao centro da sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero convidar os diáconos. Ministério de louvor. Nós vamos ceiar. Qual o convite de Deus? Deixa eu entrar. O Senhor está do lado de fora. O Senhor tem estado do lado de fora. Não deixa Ele do lado de fora. A minha oração nessa noite é para que o Senhor gere temor no nosso coração. Cuidado com o auto-engano. Cuidado, porque talvez você está achando que Deus está te aprovando e não está. Cuidado, talvez você tenha batido no peito e falado assim: o Senhor é o Senhor da minha vida, e Ele não tem sido o Senhor da sua vida. Cuidado, porque talvez o Senhor está do lado de fora da sua vida, e o convite dele nessa noite é: deixa eu entrar, ceiar com você e você comigo, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Diácono Hélio, Pastor Everton e o Negão, cada um pegue uma bandeja. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que santifique esses alimentos ao Senhor. A diaconisa Silvia vai estar orando, abençoando esses alimentos em nome de Jesus. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e santo, entrego, Pai amado, este pão, ó Pai amado, que significa tua carne, ó Pai. Entrego, Pai amado, o vinho, que significa o teu sangue, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, cada pessoa que aí nesta noite, que for, Pai amado, receber, tomar a santa ceia, ser com Ele, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque a tua palavra foi pregada aqui nesta noite, ó Pai. Palavra de conserto, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não toma ceia de qualquer maneira. Assim a palavra foi pregada, Pai. E eu entrego, ó Pai amado, esses alimentos na tua mão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, você que está em comunhão com Deus, você está apto a ceiar. Você que ainda não batizou, você vai esperar ainda um pouquinho, mas vai chegar a sua hora. Você que nos visita de outra congregação, está em comunhão com Deus, com o seu pastor, você também está liberado a cear conosco. Amém? Pode entregar a ceia, vamos cantar a Jesus. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Vai orando, vai buscando a face do Senhor. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu.
Senhor, na sua palavra, Ele declara aos nossos corações: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele toma o pão. Ele dá graças e parte o pão. E disse: fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Pode comer o pão. Você pode agradecer a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. A diaconisa Conceição vai orar agradecendo a Deus em nome de Jesus. Você pode orar também em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, nós louvamos, ó Pai, bendizemos o teu santo nome, Jesus. Ó Deus, por este momento, por esta comunhão, ó Pai, pelo teu corpo, pelo teu sangue, Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário. Por nos amar tanto, Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus. E que nós possamos, ó Pai, continuar firmes, ó Deus, na tua presença, Pai. A cada dia, Pai, olhando para as nossas vidas, Pai, nos avaliando, Jesus, para que nós possamos ser conforme a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Porque o Senhor, Jesus querido, o Senhor, ó Pai amado, deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Por isso nós somos gratos a Ti, ó Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, por este momento e essa oportunidade, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Cante ao Senhor. Levante a sua voz. Fala o nome dele. Ele está na casa. Alamba na caia. Exalte o nome dele. Saltando sobre os montes de Jerusalém, eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Nós te exaltamos, ó Rei dos Reis. Nós te exaltamos, ó Senhor do Senhor. Deixa eu te falar. O pedido de Deus para a igreja de Laodiceia é:
sempre ouro refinado, riquezas espirituais. Vestes brancas, santidade, e colírio para os olhos, para que você enxergue verdadeiramente quem você é. Cuidado com o alto engano de você achar que Deus está te aprovando e não está. Cuidado, porque naquele grande dia muitos dirão: mas Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Está sendo reprovado por Deus. Que o Senhor, pelo Espírito Santo da promessa, possa selar essa palavra na sua vida. Que Ele possa gerar vida no seu coração, que Ele possa transformar o seu interior, que Ele possa encher